Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, ouvintes da audiência qualificadíssima aqui no ATL TV. É isso mesmo, você está chegando no lugar certo. Esta playlist da Máquina do Conhecimento 2025, trazendo para vocês as melhores dicas, os melhores conteúdos, com os melhores professores. É isso mesmo, tudo isso chancelado por Teorema e Colégio Gonzaga. É isso aí. Os programas, eles se dividem em Enem, PAV e também do vestibular da Universidade Católica de Pelotas. A gente vai perpassar tudo isso, e tudo isso aqui hospedado no ATL TV. Você vê no conforto da sua casa quantas vezes você quiser, ok? Programa especial de hoje, hein? Programa especial por quê? Porque estamos trazendo aqui atualidades. Ah, mas isso não é um campo do conhecimento. Galera, isso é todos os campos do conhecimento juntos em uma coisa só, certo? Estamos trazendo aqui dois grandes professores, ok? Professores que estão nos seus campos, mas que também transitam aí por justamente as atualidades, ok? Programa especial de atualidades trazendo aqui professor José de História, seja muito bem-vindo. Professor Kleber de Geografia, seja muito bem-vindo. Sensacional, vamos falar aqui de atualidades a partir de agora. E é claro, a gente dá o pontapé inicial sempre falando daquela forma, porque a gente sempre lembra que a prova do Enem não é só conteúdo, é uma forma de se fazer. E a forma de se fazer, ela é fundamental. Como tu vai encontrar os campos do conhecimento espalhados aí pela prova do Enem, né? E justamente a gente falar de atualidades é uma coisa que, cara, a gente pode dizer que tá espalhado por toda a prova, né, José? Vamos falar um pouco dessas atualidades, como que elas se apresentam na prova do Enem. Boa noite, então, ouvintes. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Pode ser visto em qualquer hora, né? Qualquer hora, qualquer momento. Boa madrugada, né? Pra você também. Boa madrugada também. A gente estava conversando aqui sobre como que as atualidades elas têm esse caráter intertextual, assim, interdisciplinar. Boa. Também. Ela não necessariamente ela vai, o que a gente vai falar aqui, Kleber sendo professor de geografia, eu de história, encaixando então dentro das ciências humanas bastante, né? Mas não precisa estar restrito a apenas uma seara assim do conhecimento acadêmico. As atualidades elas vão desde a redação até uma questão, por exemplo, a gente vai trazer hoje aqui, né, um dos tópicos é a Conferência das Partes, né? Olha aí, hein? Que vai ter a sua edição realizada aqui no Brasil, né? No Pará, no norte do Brasil. E a Conferência das Partes, ela está diretamente relacionada, né, a uma análise de um painel, né, climático do mundo, que desde a Revolução Industrial se aumentou ali 1,5% da temperatura do mundo, né? Sim. Que parece pouco estatisticamente, mas quando a gente pensa em regiões bem vulneráveis, né? Como geleiras, com maior instabilidade climática, isso tem uma consequência mais sensíveis, né? Muito grande. Mas essa temática ela não precisa estar só na geografia ou só dentro das ciências da natureza. Boa. Ela pode se espalhar, porque essa questão do aumento da temperatura da Terra tem a ver com as questões climáticas que vão ser debatidas nessa conferência e já vêm sendo debatidas, pelo menos, né? Essa questão desde a década de 90. Né? Então a gente pode encontrar, por exemplo, as atualidades de uma forma geral espalhadas por conteúdos como geografia, como química, física, né? História, obviamente, geografia, seja como for, né? Kleber, como é que a galera pode pensar a prova nesse sentido? Tô aqui de novo, né? Vamos lá! Novamente! Kleber! Olha só, como eu gosto sempre de pensar em área de conhecimento, a atualidade não fica restrita só na área de ciências humanas, na natureza, linguagens e códigos, perfeito. Matemática, por que não? Perfeito. E na redação. Então, o primeiro tema proposto aqui, a Conferência das Partes, tá? Só para fazer um preâmbulo para quem está assistindo entender, que basicamente a Conferência das Partes é uma reunião dos principais chefes de Estado que se realizam, sobretudo, para colocar políticas públicas capazes de mitigar o aumento da temperatura global. Boa. De gás de efeito estufa. E é importante destacar algo que é bastante comum haver uma confusão. Efeito estufa é natural, aquecimento global é ação antrópica. Boa. Porque o planeta Terra ele tem uma condição própria de manter a temperatura dos raios solares que chegam até aqui. Não todos ficam presos, mas uma parte fica. Tá? E o que acontece? Na medida que o José falou aqui bem, né?
a revolução industrial vai acabar intensificando gases de efeito estufa, como o metano, o carbono, vapor d'água e dentre outros. Isso faz com que os raios solares, parte deles fique aprisionado. Isso aumenta a temperatura. Tem o painel intergovernamental de mudanças climáticas que monitora tudo isso. Então se percebeu que a temperatura média do planeta está aumentando. Isso vai trazer algumas consequências, como por exemplo, se isso continuar nessa batida de cada vez mais emitir gases de efeito estufa, pode haver o descongelamento do solo de permafrost. Atenção, hein? Então presta atenção, permafrost é um solo que se mantém boa parte congelado do ano, que está especialmente nas regiões polares. E o que acontece? Com esse descongelamento, pode ser liberado doenças patogênicas. Olha aí aí. eu vou lá para a área da biologia, eu vou para a área das ciências da natureza. Então, vários vírus e doenças que estão ali aprisionados, congeladinho, se houver esse processo de aumento da temperatura e descongelamento do permafrost, doenças patogênicas podem vir a surgir ou retomar. Então, isso é importante, que esse tema não fica circunscrito somente na área de ciências humanas, pode aparecer lá na área de natureza, com química ou com biologia também. Não, e pode ser o tema da redação, meus camaradas. Fiquem ligados, hein? Atenção. E é o seguinte, falamos aqui de Copa, primeiro tópico, né, cara? Mas tem outros tópicos que vocês estão trazendo aqui, né? Vamos lá, José. Escolheu aqui também a questão da guerra na Ucrânia, né? Não necessariamente pelos conflitos que estão acontecendo nesse momento, ou que vieram acontecendo só nos últimos anos, né? Mas a guerra da Ucrânia, ela está contextualizada com disputas geopolíticas por aquele território desde a dissolução da União Soviética. Lembrando, né, que a Ucrânia é um país que surge a partir dessa dissolução, né, da União Soviética ali na década de 90. Boa. E que, portanto, é uma república ainda muito jovem, né? E por muito tempo, grande parte daquela população descende diretamente, né, dessa grande que foi a grande União Soviética, né? E quais que foram os problemas que geraram a guerra da Ucrânia, né, no princípio, assim, pensando no resgate histórico desde essa dissolução? Um ponto importante é a aproximação da Ucrânia com a OTAN, né, com a organização ali do Atlântico Norte, porque isso vai de desencontro aos interesses da própria Rússia. Sim. Né? E lá na primeira década do século XXI, de 2010, 2014, para ser mais preciso, tu tem um movimento crescendo na Ucrânia, tá? Para tentar, muito, muito motivado pelos jovens, assim, para tentar aproximar a Ucrânia da OTAN. Né? Com aquele movimento conhecido como Euromaidan, teve série na Netflix, teve documentário, teve série na Netflix, tem galera. Muita coisa que foi motivada antes de todo esse conflito ele vir à tona. Então, todo esse contexto histórico, ele tá dando base, né, para o que está acontecendo hoje. Então, não é algo de agora, não é algo, né, nos últimos 10 anos, pelo menos desde a dissolução da União Soviética, isso vem... Né? Esses conflitos, eles estão sendo tensionados. Sim, é interessante. O Kleber... Eu queria fazer uma participação exatamente. Nesse tópico aí, Marcinho. Pode falar. Porque eu tenho que entender o seguinte: a OTAN, que é a Aliança Militar do Ocidente hoje, encabeçada pelos Estados Unidos, ela sofreu um processo de expansão. Porque o número de componentes da OTAN até o período da Guerra Fria era um. Sim. Quando eu estou falando de Guerra Fria, eu estou falando ali do final da Segunda Guerra Mundial, de 45 a 1989, que marca o fim da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim. Pois bem, na medida que o Bloco Socialista desapareceu, quando eu falo Bloco Socialista, eu estou falando dos países do leste europeu, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, que não existe mais, República Tcheca, República Eslovaca, enfim... A OTAN vai começar a agregar esses países que eram do antigo bloco socialista. Então, praticamente, a OTAN vai se expandindo em direção ao leste europeu. Sim. E vai se aproximando muito da Rússia. Sim. Vou te dizer 3 países bálticos que faziam parte da União Soviética que fazem parte da OTAN: Letônia, Estônia e Lituânia. Atenção, hein? Então, o que o José acabou de falar, que a Ucrânia tem como intuito se afastar geopoliticamente da área de influência da Rússia e buscar mais proximidade com o Ocidente. Quando eu falo Ocidente, eu estou me referindo à Europa e aos Estados Unidos. Quando pede-se essa vinculação com a União Europeia e especialmente com a OTAN, que é a Aliança Militar do Ocidente, a Rússia, a partir do Vladimir Putin, entende isso como uma agressão.
Por quê? Porque se inserir na OTAN vai muito além que meramente participar de uma aliança militar. É possibilitar o quê? A instalação de bases militares no território ucraniano. Hein? E ao instalar bases militares, a gente pode voltar mísseis para a capital Moscou, que não tem tempo de resposta. Então, fazendo uma analogia muito rápido, é o que a União Soviética tentou fazer com a instalação de mísseis em Cuba, que ficou conhecido como episódio da crise dos mísseis de Cuba. Tem sua história isso. Isso. Só que o muro que segurava a Ucrânia não ir para a área de influência do Ocidente era o então presidente Viktor Yanukovych, que sofreu pressão por parte da população, que é o episódio aí do Euromaidan, ou Euromaidan, como queiram, e aí ele acaba caindo. Ao ser solapado, vai ser eleito Volodymyr Zelensky, que hoje está na presidência da Ucrânia. Então a guerra da Ucrânia a gente tem que entender de uma maneira mais crítica. E qual é a criticidade que a gente tem que entender? A Ucrânia nada mais é do que um grande títere, ou seja, um fantoche do Ocidente na lógica geopolítica americana na região. Consequentemente, a Rússia ela não luta especialmente com a Ucrânia. Na verdade, ela está lutando com a força do Ocidente, que é a aliança militar. Porque a Ucrânia não tem condições por si só de manter uma guerra com a Rússia, porque tem que ter o apoio de armamento e grana dos Estados Unidos da América. E só mais uma questão agora que me veio sobre a questão do Euromaidan, que ele foi um movimento comprado muito pela juventude da Ucrânia, muito pelo que o Kleber falou agora, né? De ser o Euromaidan um movimento, essa aproximação da Ucrânia com a OTAN, um movimento de inserir, né, de fato, o capitalismo industrial, essa lógica liberal, né, que estava em disputa na Guerra Fria, para o território que foi da União Soviética, mas agora que ameaça também diretamente a Rússia. Esse movimento Euromaidan, em parte dele, teve, né, alguns setores com a propaganda da volta, né, do fascismo. E é um movimento que tem crescido não só na Europa, mas principalmente na América Latina. Hoje o Brasil é um dos países que mais tem, né, coletivos se organizando pela internet, né, que fazem parte, que usam esses símbolos, né, de movimentos neofascistas. Assim. Então, é uma questão que pode estar dialogando com, enfim, essas temáticas mais recentes da história do Brasil. E a galera pode estar se perguntando agora, nesse momento, assim, né? Mas pera um pouquinho. Isso não é uma coisa desse ano? Mega recente? Como é que vai cair no Enem? Já não tá fechada a prova do Enem, Kleber? Tu leu meu pensamento, como é que a galera vai entrar na prova ser muito atual? Tu leu meu pensamento quando eu te chamei, Márcio. Alguém deve estar se perguntando, tá, mas vem cá, isso aí tá acontecendo agora. Exato. Tá, mas como assim? A gente sabe que a prova do Enem, ela não é de fato o que ocorre no decorrer do presente ano de aplicação dela. Atenção, hein? Mas ela é um processo de pré-aplicação já estabelecida. Mas eu tenho os acontecimentos do corrente ano da aplicação que pode fazer com que aquele que vai selecionar para montar a prova possa buscar uma relação dos fatos que estão acontecendo agora. Por exemplo, a guerra da Ucrânia nada mais é a desembocadura de algo que já vem ocorrendo já há um período. Por exemplo, antes de desembocar na guerra da Ucrânia, a Rússia tomou a península da Crimeia, da própria Ucrânia, lá em 2014. Olha aí, nós estamos em 2025, ou seja, já passou 11 anos. Então eu posso fazer uma relação. Porque antes de invadir a Ucrânia, para tomar ali o leste europeu da região de Donbass, a Rússia tomou a península da Crimeia, porque a Crimeia é uma região geoestratégica onde fica a base militar de Sebastopol, que isso dá vantagem em relação para a Rússia para sair para outras regiões ali da área da Eurásia. Então é importante entender que eu posso fazer com link da tomada da península da Crimeia. E a própria guerra da Ucrânia, ela iniciou lá em 2022. Então já são decorridos 3 anos. Então fica ligado, fica esperto que pode fazer essas relações propriamente ditas e aparecer na tua prova do Enem. Exatamente, galera. E é o seguinte, temos mais um tópico, hein? Mais um tópico aqui polêmico que entra dentro dessa vibe também, né? Que daqui a pouco mas como? A guerra é agora? Aconteceu agora? Mas a coisa já vem acontecendo há um bom tempo e que pode ser contextualizada para uma prova de agora. Essa é ainda mais antiga do que a disputa. Essa vem de antes de Cristo. Rússia com, literalmente mais falando. Ou menos por aí. Mais ou menos mais por ou aí. Menos por aí. Se parar para estudar bem, vai ver que é mais ou menos por aí. Enfim, gente, questão Israel-Palestina. Né? Uma ferida aberta aí na geopolítica, uma questão que está volta e meia
aparecendo de novo e de novo e de novo nos noticiários de todo tipo de mídia, é uma questão seríssima, né, que envolve civis, né, não só um conflito militar, mas que pela forma com que ele se organizou, é o que justifica a forma com que a ONU e as outras organizações, né, estão se colocando em relação a esse conflito, porque ele é muito delicado. Primeira questão, assim, pra gente explicar ele de fato, teria que ficar 3 máquinas do conhecimento. Vários Só disso. Várias questões aí. Mas a gente pode pensar ali o início desse conflito de fato, né, resumindo toda a história até então, com o fim, né, da Segunda Guerra Mundial. Sim. Pode ser até no período entre guerras ali, porque existia ali essa região da Palestina, né, ela sempre foi ocupada, e recentemente ela fazia parte de um império que estava, né, dentro dessa tradição islâmica, e que era um território que foi desfeito depois da Primeira Guerra Mundial, onde a Inglaterra assumiu, né, o domínio, e depois, né, com toda a questão do avanço do nazismo, né, perseguição contra a população de judeus. Sim. Uma das formas, e aí com tudo isso surgiu nessa questão da ONU, da preocupação dos direitos humanos de fato, né, como consolidar, enfim, os direitos da guerra, as regras da guerra, como evitar que essa grande guerra se repita. E com isso, uma forma também uma forma de remediar ali, de conter os danos feitos à população judaica durante a Segunda Guerra, foi cedido o território, né, da Palestina, ali, que já era ocupado por um povo que possuía uma outra religião que já descende desse islamismo. Então, a primeira questão é dar um território para um povo onde esse território já estava sendo ocupado, né? E aí, mais do que isso, são povos que divergem religiosamente. Atenção. Dividindo o mesmo território. Simples assim. O conflito começa por aí. Não sei se tu quer colocar alguma coisa. Eu quero chamar a atenção, se a gente olhar a geografia da região da Palestina, o mapa, a gente vai ver que os territórios palestinos, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, eles são 2 enclaves territoriais. O que significa isso no campo da geografia? É um território dentro de outro território. Então, o território palestino não é um território contínuo. E na Cisjordânia tem assentamentos de colonos judeus. Então, a questão é muito imbricada. E eu gostaria que agora tu pegasse a tua caneta, o teu papel, hein? Que eu vou te dar aqui uma cronologia de pensamento para depois tu aprofundar mais. Esse é o mapa mental. Isso aí. Então, tu vai ter que dar uma retomada lá no processo da Declaração de Balfour, passa pelo Acordo Sykes-Picot, passa pelo que a gente chama de Plano de Partilha da ONU em 47, Guerra de Independência de Israel em 1948, Guerra do Canal de Suez em 1956, Guerra dos 6 Dias em 67, Guerra do Yom Kippur em 73. Aí tu vai passar lá com um conflito envolvendo 73, tu tem a questão do barril do petróleo subindo, que é uma forma lá que os árabes têm de acabar condicionando o Ocidente, os acordos de Camp David lá em 78, 79, passando pela intifada ali na década de 80. Em 1993, nós temos o Acordo de Oslo 1 e 2, e aí a gente vai fazer a relação especialmente com o que acabou acontecendo mais recentemente, que é a ação do Hamas invadindo Israel e criando todo um processo que vem culminar hoje com a guerra na faixa de Gaza. E aí te liga nos deslocados populacionais. Não confundir refugiado com deslocado interno. O que significa isso? O refugiado é aquele que conseguiu fugir para um outro país e não podia ficar no seu país de origem porque ele senão ia morrer. Já na faixa de Gaza, que tem contato de fronteira com o Egito, e o Egito fechou ali a fronteira, então eles acabaram se deslocando do norte para o sul, que acabou arrasando todo o território. Então te liga em todo esse processo cronológico aí, dá uma buscada lá nos teus alfarrábios, que pode cair uma relação sobre essa. Atenção, pode vir até um mapa. Pode vir até um mapinha ali indicando, né, Kleber? Eu sou suspeito em falar. Atenção, hein? Mapa é o teu negócio. Se mapa pegar... mental, melhor ainda. Mapa é o teu negócio. Sensacional. Se pegar o mapa aliado assim ao que o colega falou,
E desde a ocupação, né, dos hebreus ali em Israel, tu vê como isso vai avançando à medida das décadas que ele foi colocando, tu vê o território de Israel aumentando e o território palestino diminuindo. Né? Atenção, hein? Por causa das questões dos acordos. A Palestina nunca assinou um acordo que pudesse, né, de fato, mencionar aquela terra. E aí Israel vai avançando e isso vai gerar todas as tensões. E tu tem a formação de 2 grandes blocos, né? Então tu tem a ONU de um lado e tu tem esse movimento panarabista ali, de países que dividem também a mesma religião islâmica, se unindo contra, né, esse apoio da ONU a Israel. Então, loucura. uma questão que é colocada como uma guerra que tem uma origem histórica, mas também interesses atuais, ela é uma questão muito em aberto. Sim. Né? Ela é multi-interpretativa, dá para aparecer desde Tem petróleo envolvido, tem água, tudo isso. tem Aí, território, química, tem religião. biologia, história, Tá tudo junto geografia, misturado. sociologia, filosofia, por que não? Né? Com certeza. Matemática, com certeza. física. Enfim, galera, dá pra encontrar. E, é claro, a vedete, né, do Enem, que é a redação, né, galera? Que pode vir alguma coisa ali fazendo... E sempre faz um paralelo, né? Traz 1, 2, 3 textos diferentes, daqui a pouco um texto lá, aí um texto aqui, um texto no Brasil. E qual é o paralelo entre tudo isso? E escreve aí o texto, cara. Enfim. Meus queridos, ficamos por aqui. Chegamos ao final desta máquina do conhecimento. Maravilhosa essa máquina. 2025, elevamos a régua, hein, galera? Exatamente. Veja quantas vezes você quiser. Se você perdeu algum detalhe ali, alguma fala aqui dos grandes professores, tá bem? Ficamos por aqui neste programa, nesta máquina do conhecimento, com a chancela de Teorema e Colégio Gonzaga. Voltamos no próximo. Um forte abraço. Até lá. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na máquina do conhecimento. Videocast.